Era uma chave pequena, enferrujada, com detalhes que pareciam sussurrar segredos do passado. Quando a peguei daquele jazigo lacrado, não imaginava que ela abriria portas que jamais deveriam ser abertas. O que aconteceu depois mudou para sempre minha visão sobre o que pertence aos mortos e por que jamais devemos tocá-los. Meu nome é João Carlos e há 15 anos trabalho como zelador no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. Numa manhã de outubro, quando a neblina ainda cobria os caminhos de pedra do cemitério, como um manto espesso e silencioso, eu estava fazendo minha ronda matinal, verificando os jazigos da ala mais antiga, quando notei algo estranho no mausoléu da família Mendonça. Era uma construção imponente, de mármore branco, que o tempo havia amarelado, com detalhes em ferro forjado que contavam mais de 100 anos de história. A pesada porta de bronze, sempre lacrada, estava ligeiramente entreaberta. 15 anos cuidando deste lugar me ensinaram que portas lacradas não se abrem sozinhas. Aproximei-me com cautela, sentindo aquele arrepio familiar que subia pela espinha sempre que algo não estava certo. O interior estava mergulhado numa penumbra densa, mas minha lanterna logo revelou o problema. O lacre antigo havia se rompido, provavelmente pela ação do tempo e da umidade. Foi então que a vi. No chão de mármore frio, próxima ao altar onde repousavam os restos da família Mendonça, havia uma chave pequena e ornamentada. Não era uma chave comum. Tinha detalhes em bronze escurecido pelo tempo, com gravações delicadas que pareciam formar símbolos ou letras que eu não conseguia decifrar completamente. O cabo era trabalhado em formato de folha de acanto e toda a sua superfície estava coberta por uma pátina esverdeada que contava décadas de oxidação. Peguei-a sem pensar muito. Era meu trabalho manter o cemitério organizado e uma chave no chão claramente não pertencia àquele lugar. Guardei-a no bolso da camisa, planejando entregá-la na administração mais tarde. O que eu não sabia era que aquela pequena chave abriria uma sequência de eventos que me assombraria pelas próximas 2 semanas. Na primeira noite após encontrar a chave, os sonhos começaram. Não eram pesadelos comuns, mas visões tão vívidas que eu acordava sentindo o cheiro de terra úmida e flores murchas impregnado em minha pele. Via um homem de terno escuro e cartola, com bigodes grisalhos e olhos fundos, caminhando pelos corredores de uma casa antiga. Ele procurava algo desesperadamente, abrindo gavetas, armários, baús. Suas mãos tremiam enquanto testava fechaduras, uma após a outra, com crescente frustração. Durante o dia no cemitério, comecei a notar mudanças sutis. O mausoléu dos Mendonça, que sempre mantivera uma temperatura amena, mesmo nos dias mais quentes, agora irradiava um frio penetrante. As flores frescas que eu colocava ali murchavam em questão de horas, suas pétalas adquirindo uma coloração escura e antinatural. O silêncio ao redor do jazigo era diferente também. Não era apenas a ausência de som, mas algo mais profundo, como se o próprio ar estivesse aguardando alguma coisa. Na terceira noite, o sonho mudou. O homem da cartola não estava mais procurando. Ele estava parado diante de mim, seus olhos fixos nos meus com uma expressão de súplica desesperada. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Então, lentamente, ele estendia a mão em minha direção, com a palma voltada para cima, num gesto inequívoco de pedido. Acordei com o coração disparado e pela primeira vez em anos senti medo genuíno. Foi Maria Helena, a florista que trabalha na entrada do cemitério há mais tempo que eu, quem me deu a primeira pista. Quando comentei sobre os sonhos estranhos, ela franziu a testa e me olhou com seriedade. "João Carlos, você mexeu em alguma coisa que não devia?" Perguntou, suas mãos enrugadas, ajeitando nervosamente as rosas que estava preparando. Os antigos sempre diziam que os mortos deixam sinais quando algo que lhes pertence é perturbado. Foi então que lhe contei sobre a chave.
Maria Helena empalideceu e cruzou-se rapidamente. Menino, você precisa devolver isso imediatamente. Chave é coisa séria, especialmente quando pertence aos mortos. Chave abre e fecha, guarda segredos e protege mistérios. Não é algo que se pega sem permissão. Naquela tarde, voltei ao mausoléu dos Mendonça com a chave na mão. O frio ao redor do jazigo estava mais intenso e eu podia sentir uma presença observando cada um dos meus movimentos. Aproximei-me da porta entreaberta e, com reverência, coloquei a chave no chão exatamente onde a havia encontrado. Desculpe-me, murmurei, sentindo-me um pouco tolo, mas sincero. Não sabia que era sua. Estou devolvendo. O alívio foi imediato. O ar ao redor do mausoléu pareceu suspirar e aquele frio penetrante começou a se dissipar lentamente. Lacrei novamente a porta com cuidado redobrado, certificando-me de que ela permaneceria fechada. Naquela noite, tive o último sonho com o homem da cartola. Desta vez, ele sorria. Não disse nada, mas fez um leve aceno de cabeça antes de se afastar, caminhando em direção a uma luz dourada que eu não conseguia identificar. Quando acordei, senti uma paz profunda que não experimentava há dias. Desde então, nunca mais toquei em objetos encontrados nos jazigos, não importa quão insignificantes possam parecer. Aprendi que os mortos levam consigo não apenas memórias, mas também pertences que carregam pedaços de suas almas. Uma chave pode ser apenas metal e mecanismo para os vivos, mas para quem partiu, pode representar a proteção de segredos eternos ou a ligação com mistérios que transcendem a morte. O mausoléu dos Mendonça permanece lacrado até hoje, e seu interior guarda não apenas os restos mortais de uma família, mas também os objetos que escolheram levar consigo para a eternidade. E eu, como guardião deste lugar sagrado, aprendi a respeitá-los. Se você é fã de terror, deixe nos comentários. Adoro terror. E se você está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum relato. Isso nos ajuda muito. Agora vamos ao segundo relato. Relato do Sou Antônio Ribeiro, coveiro há 22 anos no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Já enterrei milhares de pessoas e presenciei o luto em suas mais diversas formas, mas nenhuma experiência me marcou tanto quanto o que aconteceu com um livro de orações que encontrei na Capela do Perpétuo Socorro. A capela havia sido abandonada há mais de uma década. Construída nos anos 1940 pela família Tavares para abrigar velórios particulares, ela ficava no setor mais antigo do cemitério, rodeada por árvores centenárias que criavam uma penumbra permanente ao seu redor. Suas janelas de vitral colorido estavam rachadas e a tinta das paredes descascava em pedaços que caíam como lágrimas secas no chão de ladrilho. Eu passava por ali todos os dias a caminho do depósito de ferramentas, mas nunca havia entrado. A porta de madeira maciça estava sempre trancada e não havia razão para me preocupar com um espaço que não era mais utilizado. Até que uma manhã de março, após uma chuva torrencial que durou 3 dias, notei que a porta estava ligeiramente aberta, balançando suavemente com o vento que ainda carregava o cheiro da tempestade. A curiosidade venceu a prudência. Empurrei a porta com cuidado e ela gemeu nos gonzos enferrujados, como se protestasse contra a invasão. O interior estava tomado por um cheiro peculiar. Não era exatamente mofo, nem decomposição, mas algo mais sutil e perturbador. Era o cheiro do tempo parado, do ar que não circula há anos, misturado com vestígios de incenso e velas queimadas há muito tempo. A luz que entrava pelas janelas rachadas criava padrões coloridos no chão, mas era insuficiente para iluminar completamente o espaço. Usei a lanterna do celular e comecei a explorar. Havia ainda alguns bancos de madeira escura alinhados em fileiras, um altar simples com um crucifixo de bronze e espalhados pelo chão diversos objetos esquecidos.
terços de contas escuras, algumas velas consumidas até a base, flores artificiais desbotadas pelo tempo. Foi no altar que o encontrei. Era um livro pequeno, de capa de couro marrom escurecida pela idade, com cantos reforçados em metal dourado que havia perdido o brilho. A lombada trazia gravações em latim que eu não conseguia ler completamente, mas reconheci algumas palavras. Sanctus Benedictus Perpetuum. Abri-o com cuidado, e as páginas amareladas revelaram orações escritas em português arcaico, com ilustrações delicadas de santos e anjos nas margens. Não havia nome do proprietário, mas nas páginas iniciais, escritas à mão com tinta já desbotada, havia várias anotações. Datas de nascimento, de morte, nomes de pessoas que eu não reconhecia. Parecia ser um registro familiar. Um livro que acompanhou gerações de uma mesma família em momentos de oração e despedida. Pensei em deixá-lo ali, mas o estado de abandono da capela me preocupava. A umidade estava danificando as páginas, e em breve, aquele livro seria apenas um monte de papel deteriorado. Decidi levá-lo comigo com a intenção de encontrar alguém da administração que soubesse de quem era, ou pelo menos guardá-lo em um lugar seco até descobrir seu destino apropriado. Levei o livro para casa naquela noite. Minha esposa, Conceição, estranhou quando me viu folheando aquelas páginas antigas na mesa da cozinha. Antônio, isso aí não parece coisa boa, disse ela, secando as mãos no avental depois de lavar a louça. Livro de reza dos outros não é brinquedo. Cada um tem suas orações e seus santos. Não dei muita importância ao comentário, mas confesso que dormi com certo desconforto naquela noite. Não foi nada dramático, apenas uma sensação de que algo estava fora do lugar, como quando você reorganiza os móveis de casa e demora alguns dias para se acostumar com a nova disposição. Na manhã seguinte, começaram as coincidências. Primeiro foi Dona Esperança, uma senhora de 80 e poucos anos que visitava o túmulo do marido todos os dias. Ela se aproximou de mim com lágrimas nos olhos, dizendo que havia perdido o livro de orações da família, um presente da avó que a acompanhava há décadas. Era pequenininho, de couro marrom, com orações antigas, descreveu ela, suas mãos trêmulas, gesticulando no ar. Deixei ele na capela ontem, quando fui agradecer uma graça, e hoje, quando voltei, não estava mais lá. Minha avó sempre dizia que esse livro protegia nossa família. Sem ele, eu me sinto perdida. Meu coração disparou. A descrição batia perfeitamente com o livro que estava na minha casa, mas algo me impediu de confessar imediatamente. Talvez fosse orgulho, talvez fosse a sensação estranha de que havia algo maior em jogo. Dona Esperança, a senhora tem certeza de que deixou na capela? Aquele lugar está abandonado há anos. Ah, meu filho, eu sei que parece estranho, mas às vezes eu vou lá para conversar com meus mortos. A capela tem uma energia diferente, sabe? É como se eles me ouvissem melhor lá dentro. Ontem eu estava tão emocionada com a notícia da cura do meu neto que deixei o livro lá sem perceber. Durante os dias seguintes, as coisas começaram a se complicar. Conceição desenvolveu uma tosse seca e persistente que os médicos não conseguiam explicar. Nosso filho mais novo, de 12 anos, começou a ter pesadelos todas as noites, sempre sonhando com uma senhora de preto que o chamava pelo nome. E eu comecei a sentir uma presença constante ao meu redor, especialmente quando estava trabalhando no cemitério. Não era uma presença ameaçadora, mas sim melancólica, carregada de uma tristeza profunda que parecia contaminar tudo ao meu redor. As covas que eu cavava pareciam mais fundas, a terra mais pesada, e o silêncio do cemitério havia adquirido uma qualidade diferente, como se estivesse prenhe de sussurros que eu não conseguia ouvir claramente. Foi Padre Miguel, o capelão do cemitério, quem me ajudou a entender o que estava acontecendo.
Eu o procurei numa tarde de quinta-feira, quando o peso da culpa estava se tornando insuportável. Padre, eu preciso confessar uma coisa, comecei, e contei toda a história do livro. Ele me ouviu com atenção, fazendo algumas perguntas sobre as orações que havia lido e as anotações que encontrei. Quando terminei, ele suspirou profundamente e se recostou na cadeira do confessionário. Antônio, você precisa entender uma coisa. Objetos de oração carregam uma energia muito específica. Eles absorvem as intenções, os pedidos, as lágrimas e a fé de quem os usa. Quando você remove um objeto assim de seu contexto sagrado, você interrompe um ciclo espiritual que pode ter décadas ou até séculos de história. Explicou-me que livros de oração, especialmente os que passam de geração em geração, se tornam repositórios de memória espiritual. Cada oração recitada, cada lágrima derramada sobre suas páginas, cada momento de comunhão com o divino fica impregnado no objeto. Esse livro não pertence a você, e sua energia está desalinhada por estar longe de sua guardiã legítima. Por isso, sua família está sentindo esses efeitos. Você precisa devolvê-lo, mas não apenas entregar para Dona Esperança. Precisa fazer isso com reverência, pedindo perdão pela interrupção que causou. Naquela mesma tarde, procurei Dona Esperança. Encontrei-a no túmulo do marido, como sempre. Mas desta vez, ela não estava orando. Estava sentada no banco de mármore, com os olhos perdidos no horizonte, como se uma parte essencial de si mesma tivesse se perdido. Dona Esperança, chamei suavemente. Eu encontrei seu livro. Seus olhos se iluminaram com uma alegria que me partiu o coração. Quando entreguei o livro em suas mãos, ela o abraçou contra o peito, como se reencontrasse um filho perdido. Onde estava meu filho? Na capela, senhora. Eu o encontrei e levei para casa, pensando em protegê-lo da umidade. Mas agora entendo que ele pertence à senhora e deve ficar perto de quem sabe cuidar dele adequadamente. Ela sorriu e, pela primeira vez em dias, senti uma leveza no peito. Obrigada, meu anjo. Esse livro tem mais de 100 anos, sabe? Pertenceu à minha avó, depois à minha mãe e agora é meu. Um dia vai ser da minha filha. Cada oração que a gente faz, cada pedido que a gente faz para os santos, fica guardadinho aqui dentro. É como se fosse um telefone direto com o céu. Acompanhei-a até a capela abandonada, onde ela depositou o livro no altar com uma oração silenciosa. Quando saímos, senti que o ar ao redor do prédio havia mudado. A melancolia opressiva tinha desaparecido, substituída por uma serenidade que eu não sentia há dias. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia encontrado o livro, minha família dormiu em paz. A tosse de Conceição desapareceu, meu filho não teve pesadelos, e eu consegui descansar sem aquela sensação constante de estar sendo observado. Desde então, sempre que passo pela capela do Perpétuo Socorro, faço o sinal da cruz e sussurro uma oração silenciosa de gratidão. Aprendi que objetos sagrados são como pontes entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e que interferir nessa comunicação pode trazer consequências que vão muito além do que conseguimos compreender. O livro permanece no altar da capela, protegido pela fé de Dona Esperança e pela energia espiritual que o cerca. E eu, como guardião deste lugar sagrado, aprendi a respeitar não apenas os mortos, mas também os objetos que os conectam ao divino. Relato 3. Meu nome é Carlos Eduardo Santos, e há 18 anos trabalho como auxiliar de manutenção no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte. Durante todos esses anos, aprendi que cada túmulo conta uma história, e que alguns objetos carregam memórias tão poderosas que podem afetar os vivos de maneiras inesperadas. Esta é a história de uma medalha que me ensinou o verdadeiro significado da honra e do sacrifício. Era um dia típico de agosto, com aquele frio seco característico do inverno mineiro. Eu estava fazendo a manutenção da seção mais antiga do cemitério, onde os túmulos datam do início do século XX.
Muitas das sepulturas estavam em estado precário, com lápides rachadas, grades enferrujadas e ornamentos corroídos pelo tempo. Meu trabalho consistia em limpar os túmulos, reparar os danos menores e anotar os problemas mais sérios para serem resolvidos posteriormente. Foi numa dessas sepulturas simples, marcada apenas com uma cruz de ferro e uma placa de mármore com inscrições já quase ilegíveis, que encontrei a medalha. O túmulo pertencia a um tal de Coronel Benedito Ferreira da Silva, falecido em 1943. A data me chamou a atenção, plena Segunda Guerra Mundial, mas foi o estado da sepultura que realmente me preocupou. A grade de ferro que a protegia estava completamente corroída, formando pilhas de ferrugem alaranjada ao redor da base. Enquanto removia os detritos de ferrugem com uma escova, senti algo sólido no meio do material oxidado. Era uma medalha militar, pequena mas pesada, de um metal que resistira melhor ao tempo que o ferro da grade. Estava escura, coberta por uma pátina esverdeada, mas ainda era possível distinguir alguns detalhes. Havia uma águia com as asas abertas no centro, rodeada por uma coroa de louros, e no verso, gravações que eu não conseguia ler completamente devido à oxidação. Limpei a medalha cuidadosamente com um pano úmido e aos poucos os detalhes se tornaram mais claros. Era uma condecoração militar, possivelmente da época da Segunda Guerra. As inscrições no verso mencionavam algo sobre serviços prestados à pátria e uma data, 1943, o mesmo ano da morte do Coronel Benedito. Guardei a medalha no bolso, planejando entregá-la na administração. Era provável que tivesse caído do túmulo durante alguma cerimônia ou que alguém da família a tivesse deixado como homenagem. De qualquer forma, não me parecia correto deixá-la jogada no meio da ferrugem. Mas a medalha não saiu dos meus pensamentos durante todo o resto do dia. Havia algo nela que me incomodava, uma sensação de que eu estava carregando um peso que não me pertencia. Durante o almoço, mostrei-a para seu Joaquim, o vigia noturno mais antigo do cemitério, um homem de 70 anos que conhecia a história de quase todas as sepulturas. Essa medalha aí é coisa séria, Carlos Eduardo, disse ele, examinando o objeto com cuidado. Vê essa águia? Essa coroa de louros? Isso aqui é condecoração por bravura. O homem que recebeu isso fez alguma coisa muito importante para a pátria. Perguntei sobre o Coronel Benedito, e seu Joaquim franziu a testa, como se estivesse vasculhando memórias antigas. Benedito Ferreira, esse nome me é familiar. Acho que ele lutou na Itália, na Força Expedicionária Brasileira. Morreu pouco depois de voltar da guerra, se não me engano. Problema no coração, diziam. Mas tem uns que falam que ele nunca se recuperou do que viu lá na Europa. Aquela noite, levei a medalha para casa. Minha esposa, Lúcia, estranhou meu interesse pelo objeto. Carlos, por que você não entrega isso logo na administração? Medalha de militar morto não é coisa para ficar carregando por aí. Mas eu não conseguia me desfazer dela. Havia uma sensação estranha, como se a medalha estivesse esperando algo de mim. Coloquei-a na mesa de cabeceira e tentei dormir, mas o sono não veio facilmente. Quando finalmente consegui adormecer, tive um sonho vivíssimo. Eu estava numa trincheira enlameada, com o som de tiros e explosões ecoando ao redor. Homens de uniformes escuros corriam de um lado para outro, gritando ordens em português. O cheiro de pólvora e morte estava por toda parte. No meio do caos, vi um homem de bigode grisalho, com patente de coronel no uniforme, carregando um soldado ferido nas costas. O homem olhou diretamente para mim, e seus olhos transmitiam uma determinação férrea, misturada com profunda tristeza. Ele estava sangrando, claramente ferido, mas não abandonava o companheiro. Correu pela trincheira sob fogo cerrado, protegendo o soldado ferido com o próprio corpo, até conseguir levá-lo para a retaguarda, onde havia enfermeiros esperando. Foi então que uma explosão próxima o derrubou. Quando conseguiu se levantar, levou a mão ao peito e sorriu com orgulho.
Era a medalha que agora estava comigo, sendo entregue a ele por um oficial superior em meio àquele inferno de guerra. Acordei sobressaltado, com o coração disparado e as imagens do sonho ainda vívidas na memória. Olhei para a medalha na mesa de cabeceira e, pela primeira vez, entendi completamente o peso do que estava carregando. Aquela não era apenas uma peça de metal, era o símbolo físico da honra de um homem que havia arriscado a vida para salvar um companheiro. Durante os dias seguintes, os sonhos se repetiram, mas com variações. Às vezes eu via o coronel Benedito em sua casa, depois da guerra, olhando para a medalha com uma mistura de orgulho e melancolia. Outras vezes o via em seu leito de morte, sussurrando para alguém fora do campo de visão do sonho: enterre ela comigo. É tudo que tenho para mostrar que vivi com honra. As visões eram tão reais que comecei a pesquisar sobre a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Descobri que realmente havia registros de um coronel Benedito Ferreira da Silva que serviu na campanha da Itália e foi condecorado por bravura após salvar a vida de soldados sob seu comando durante um bombardeio. Havia até mesmo uma foto dele numa matéria antiga de jornal e era exatamente o homem dos meus sonhos. Mas a descoberta que mais me impactou veio quando encontrei o testamento do coronel, arquivado no cartório do cemitério. Lá estava escrito, com todas as letras: desejo ser enterrado com a medalha de honra ao mérito que recebi na Itália, como símbolo dos valores pelos quais vivi e pelos quais estou disposto a responder diante de Deus. A medalha deveria estar enterrada com ele. Alguém, em algum momento, havia retirado do túmulo, ou ela havia se perdido durante os procedimentos de sepultamento. De qualquer forma, ela não deveria estar comigo. Naquela quinta-feira, procurei Padre Antônio, que benzia os túmulos novos e ocasionalmente realizava missas de sétimo dia no cemitério. Contei-lhe sobre os sonhos e mostrei-lhe a medalha e o testamento que havia encontrado. Meu filho, disse ele, pesando a medalha nas mãos, esta medalha carrega o peso da honra de um homem justo. Quando objetos assim são separados de seus donos, criam uma inquietação espiritual que só se resolve quando eles retornam ao lugar correto. Explicou-me que objetos ligados à honra e ao sacrifício têm uma energia especial, uma conexão profunda com a alma de quem os conquistou. O coronel Benedito ganhou esta medalha salvando vidas. Para ele, ela representava não apenas um reconhecimento, mas a prova de que havia cumprido seu dever como soldado e como homem. Separá-la dele é interromper sua paz eterna. No sábado seguinte, com a autorização da administração do cemitério e a bênção do Padre Antônio, organizamos uma pequena cerimônia para devolver a medalha ao seu lugar de direito. Abrimos a sepultura do coronel Benedito e colocamos a medalha em suas mãos, exatamente como ele havia desejado em vida. Foi um momento solene e comovente. Enquanto o Padre Antônio recitava uma oração pelos mortos, senti uma presença ao meu redor, não assustadora, mas reconfortante. Era como se o próprio coronel estivesse ali, agradecendo silenciosamente pela restituição de sua honra. Naquela noite, tive um último sonho com ele. Desta vez, não estava na trincheira enlameada da Itália, mas num lugar luminoso e sereno. Usava um uniforme impecável e a medalha brilhava em seu peito. Ele sorriu para mim e fez uma continência respeitosa, um gesto de soldado para soldado, reconhecendo meu papel em devolver-lhe o que lhe pertencia por direito. Acordei com uma sensação de paz profunda, sabendo que havia feito a coisa certa. Desde então, sempre que passo pelo túmulo do coronel Benedito, faço uma pausa silenciosa e lembro-me de sua história. Aprendi que objetos ligados ao sacrifício e à honra carregam uma energia que transcende a morte e que interferir nessa energia pode perturbar não apenas os mortos, mas também os vivos. A medalha permanece onde deveria estar desde o início,
com um homem que a conquistou através de seu valor e dedicação. E eu, como guardião deste lugar de memórias, aprendi a respeitar não apenas os mortos, mas também os símbolos de suas vidas e conquistas. Relato 4. Chamo-me Rosa Maria Conceição e há 13 anos trabalho como auxiliar de limpeza no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ao longo desses anos, presenciei muitas histórias tocantes e algumas situações inexplicáveis. Mas nenhuma me marcou tanto quanto o que aconteceu com uma cadeira antiga de velório que acabou sendo levada para uso doméstico. Esta é uma história que me ensinou sobre o peso invisível dos objetos que testemunham a dor e o último adeus. Tudo começou numa manhã de setembro, quando cheguei para trabalhar e encontrei a capela principal em completo desarranjo. Havia acontecido um velório muito concorrido na noite anterior, de Dona Sebastiana, uma senhora muito querida do bairro. E aparentemente, alguns convidados haviam bebido mais da conta e causado alguns transtornos. Cadeiras estavam fora do lugar. Havia copos descartáveis espalhados pelo chão. E o ambiente precisava de uma limpeza completa antes do próximo velório, marcado para a tarde. Enquanto reorganizava o espaço, notei que uma das cadeiras estava quebrada. Era uma peça antiga, de madeira escura e assento estofado em veludo vermelho, já desbotado pelo tempo. Tinha braços trabalhados com detalhes em dourado e pernas torneadas que mostravam a qualidade da marcenaria de décadas passadas. A estrutura estava sólida, mas o estofado havia rasgado e uma das pernas estava solta. Levei a cadeira para o depósito, pensando que seria descartada ou enviada para restauro. Mas na hora do almoço encontrei seu Manuel, o marceneiro que fazia pequenos reparos no cemitério, examinando-a com interesse. Esta cadeira aqui tem pelo menos 50 anos, disse ele, passando as mãos pelos detalhes entalhados. Vê essa madeira? É jacarandá legítimo. Hoje em dia não se faz mais móvel assim. Uma pena jogar fora uma peça dessas. Comentei que ela estava destinada ao descarte e seu Manuel ficou pensativo por um momento. Rosa, você se importa se eu levar ela para casa? Minha filha está montando a casa nova depois do casamento e essa cadeira bem restaurada vai ficar linda na sala dela. Só preciso trocar o estofado e apertar uns parafusos. Não vi problema algum. A cadeira seria descartada mesmo, e se seu Manuel podia dar uma nova vida útil para ela, melhor ainda. Ajudei-o a colocá-la na carroceria da sua picape no final do expediente, e ele partiu animado com sua aquisição. 2 semanas se passaram sem que eu pensasse novamente na cadeira. Seu Manuel continuava aparecendo normalmente para seus trabalhos de manutenção, sempre alegre e bem disposto como de costume. Mas na 3ª semana, comecei a notar mudanças em seu comportamento. Primeiro foi a palidez. Seu Manuel sempre teve um rosto corado, consequência de anos trabalhando ao sol, mas agora sua pele tinha uma tonalidade acinzentada, como se não dormisse há dias. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras, e suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava as ferramentas. Quando perguntei se estava se sentindo bem, ele apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre insônia. Mas havia algo em sua expressão que me preocupava. Uma tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Na semana seguinte, sua filha Marcela apareceu no cemitério procurando por mim. Era uma moça bonita, de uns 30 anos, mas estava claramente perturbada. Suas mãos tremiam enquanto falava. E ela olhava constantemente por sobre os ombros, como se esperasse ver alguém a seguindo. Dona Rosa, a senhora sabe se meu pai pegou alguma coisa estranha aqui no cemitério recentemente? Perguntei o que ela queria dizer com estranha. E ela começou a relatar uma série de eventos perturbadores que haviam começado desde que a cadeira chegara em sua casa. Primeiro foram os pesadelos, contou ela, sentando-se num banco próximo à entrada da capela. Toda noite eu sonho com pessoas chorando, com velórios, com gente se despedindo.
São sempre pessoas que eu não conheço, mas no sonho elas me parecem familiares, como se eu devesse estar lá consolando elas. Mas não eram apenas pesadelos. Marcela contou que sua casa havia adquirido uma atmosfera opressiva desde a chegada da cadeira. As flores que ela mantinha na sala murchavam rapidamente. Seus 2 gatos se recusavam a entrar no cômodo onde a cadeira estava, e ela própria sentia um desconforto inexplicável sempre que se sentava nela. "O pior é que eu não consigo parar de chorar quando sento nela", disse, enxugando as lágrimas que brotavam enquanto falava. "Não é uma tristeza minha, sabe? É como se fosse a tristeza de outras pessoas, de centenas de outras pessoas que eu nem conheço. É como se a cadeira guardasse toda a dor que já presenciou." Quando ela mencionou a cadeira, tudo ficou claro para mim. Senti um arrepio subir pela espinha enquanto compreendia a dimensão do que havia acontecido. "Marcela", disse cuidadosamente, "essa cadeira que seu pai levou, ela ficou quantos anos na capela de velório?" Ele disse que era bem antiga, que tinha uns 50 anos ou mais. "Por quê?" Fiz as contas rapidamente. 50 anos de velórios, de famílias enlutadas, de lágrimas derramadas, de despedidas dolorosas. Quantas pessoas haviam se sentado naquela cadeira em seus momentos de maior dor? Quantas mães chorando por filhos, filhos chorando por pais, esposos e esposas se despedindo para sempre? Toda essa energia emocional havia se impregnado na madeira, no estofado, na própria estrutura da cadeira. Expliquei para Marcela minha teoria e vi o alívio em seus olhos quando percebeu que não estava enlouquecendo. "Então não sou eu que estou ficando maluca?" "De forma alguma, filha. Objetos que presenciam muita emoção, especialmente dor e luto, absorvem essa energia ao longo do tempo. É como se fossem esponjas emocionais. Sua casa não é o lugar adequado para uma cadeira que carrega 50 anos de despedidas." Marcela quis saber o que fazer, e eu sugeri que procurasse Padre João, o capelão do cemitério. Ele tinha experiência com situações similares e poderia orientá-la adequadamente. 3 dias depois, Padre João, seu Manuel, Marcela e eu nos reunimos na capela principal do cemitério. A cadeira estava na carroceria da picape, coberta por um lençol branco. Mesmo assim, eu podia sentir a melancolia que emanava dela, uma tristeza densa que parecia contaminar o ar ao redor. Padre João examinou a cadeira com cuidado, passando as mãos sobre a madeira enquanto recitava uma oração silenciosa. Quando terminou, olhou para nós com seriedade. "Esta cadeira carrega décadas de luto e despedida. Não é maldade nem energia negativa no sentido maléfico, mas sim uma concentração de dor humana que se tornou parte de sua essência. Ela pertence a este lugar sagrado, onde pode cumprir sua função de consolar os enlutados, não numa casa onde deveria trazer alegria e paz." Explicou que objetos utilizados em rituais de despedida desenvolvem uma conexão profunda com a função para a qual foram destinados. Uma cadeira de velório não é apenas um móvel, é um porto seguro para quem precisa sentar e chorar, um suporte para quem está fraco de dor. Tirar isso de seu contexto sagrado é como tentar usar uma âncora como decoração. Pode até ficar bonita, mas perde completamente seu propósito. Decidimos então realizar um pequeno ritual de purificação e realocação da cadeira. Padre João a abençoou com água benta e incenso, pedindo que todas as lágrimas e orações que ela havia testemunhado fossem transformadas em paz para os que partiram e consolo para os que ficaram. "Que esta cadeira continue sendo um instrumento de acolhimento", rezou ele, "mas que sua energia seja direcionada para seu propósito sagrado, oferecendo suporte àqueles que precisam de um lugar para chorar e se despedir." Recolocamos a cadeira na capela, no mesmo local onde estava antes. Seu Manuel havia feito um trabalho primoroso na restauração. O estofado novo em veludo vermelho escuro brilhava suavemente e a madeira havia sido tratada com carinho, realçando a beleza dos detalhes entalhados.
Mas o mais impressionante foi a mudança na atmosfera. A melancolia opressiva que a cadeira irradiava quando estava fora de seu contexto havia se transformado numa serenidade acolhedora. Era como se ela tivesse voltado para casa. Marcela me contou depois que na mesma noite em que devolvemos a cadeira, ela teve o melhor sono em semanas. Os pesadelos cessaram completamente. As flores de sua casa voltaram a florescer e até os gatos retornaram à sala, que agora tinha uma energia leve e harmoniosa. Seu Manuel também se recuperou rapidamente. A palidez desapareceu, as olheiras sumiram, e ele voltou a ser o homem alegre e bem disposto que sempre conheci. Quando perguntei como se sentia, ele sorriu e disse: Rosa, foi como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse saído dos meus ombros. A casa da Marcela voltou a ser um lar de verdade. Desde então, a cadeira restaurada ocupa seu lugar de honra na capela principal. Semana após semana, pessoas enlutadas se sentam nela para chorar seus mortos, encontrando nela o suporte físico e emocional de que precisam em seus momentos mais difíceis. E eu, sempre que faço a limpeza da capela, observo como ela cumpre sua verdadeira função, não como um móvel decorativo, mas como um instrumento de consolação. Aprendi com essa experiência que alguns objetos nascem com um propósito sagrado, e retirá-los desse propósito é privar tanto os vivos quanto os mortos de algo essencial. A cadeira não era apenas um móvel antigo e bonito. Era um guardião silencioso das lágrimas humanas, uma testemunha muda do amor que sobrevive à morte. Hoje, quando vejo famílias enlutadas se acomodando na capela para velar seus entes queridos, observo discretamente aqueles que escolhem sentar-se na cadeira restaurada. Há sempre um momento em que a pessoa relaxa, como se tivesse encontrado exatamente o suporte de que precisava. É nesses momentos que entendo completamente o significado das palavras do Padre João. Alguns objetos têm alma, e sua alma só encontra paz quando estão cumprindo o propósito para o qual foram destinados. Relato 5. Sou Francisco de Assis Oliveira, coveiro há 16 anos no cemitério São José, em Fortaleza. Durante todos esses anos trabalhando entre túmulos e ossários, desenvolvi uma compreensão especial sobre a importância dos objetos que acompanham os mortos. Esta história é sobre uma fotografia emoldurada que encontrei no ossário e que me ensinou uma lição valiosa sobre memória, identidade e o amor que persiste além da morte. O ossário do cemitério São José é um lugar que poucos visitantes conhecem. Fica nos fundos do terreno, numa construção discreta de tijolos aparentes, onde são guardados os restos mortais que foram exumados após o período legal de permanência nos túmulos. É um trabalho delicado e respeitoso. Cada conjunto de ossos é cuidadosamente catalogado e armazenado em nichos individuais, mantendo a dignidade dos que partiram mesmo após a exumação. Era uma terça-feira de outubro quando me deparei com a fotografia. Eu estava organizando um novo lote de restos mortais que haviam sido exumados na semana anterior, verificando se toda a documentação estava em ordem e se os pertences pessoais encontrados nos caixões estavam devidamente catalogados. É comum encontrarmos objetos enterrados com os mortos: rosários, medalhas religiosas, alianças, pequenos brinquedos no caso de crianças. Cada item é tratado com reverência e guardado junto aos restos mortais de seu dono. Mas esta fotografia era diferente. Não estava dentro de um caixão, mas sim esquecida numa prateleira de metal no fundo do ossário, coberta por uma fina camada de poeira. Era uma foto antiga, em preto e branco, emoldurada numa moldura de madeira escura, com detalhes em metal dourado que havia perdido o brilho com o tempo. A imagem mostrava um casal jovem, provavelmente dos anos 1950, vestidos com roupas elegantes da época.
Ela usava um vestido de cintura marcada e cabelos ondulados presos numa lateral. Ele trajava terno escuro e gravata, com um bigode bem aparado. Ambos sorriam para a câmera, com aquela formalidade característica das fotografias antigas, mas havia calor genuíno em seus olhos. No canto inferior direito da foto, havia uma dedicatória escrita à mão com tinta já desbotada. Para sempre juntos, Maria e João, 1954. O que mais me chamou a atenção foi o estado da moldura. Apesar do tempo e da poeira, ela havia sido cuidadosamente preservada. Alguém havia se dado ao trabalho de limpá-la e mantê-la em bom estado antes de, por alguma razão, deixá-la no ossário. Não havia nenhuma etiqueta de identificação, nenhuma documentação que indicasse a qual conjunto de restos mortais pertencia. Levei a fotografia para Dona Francisca, a funcionária mais antiga do cemitério, uma senhora de 70 anos que conhecia a história de praticamente todas as famílias que frequentavam o local. Ela examinou a foto com cuidado, ajustando os óculos para enxergar melhor os detalhes. "Essa foto me é familiar", disse ela, franzindo a testa como quem procura uma lembrança perdida. "Esse rosto da mulher, já vi ele antes, mas não consigo lembrar onde." Deixei a fotografia com ela e voltei ao meu trabalho, mas não consegui tirá-la da cabeça. Havia algo na expressão do casal que me tocava profundamente. Não era apenas felicidade que via em seus rostos, mas uma cumplicidade. Um amor profundo que transcendia a simples pose para a câmera. Naquela noite, levei a foto para casa para mostrar à minha esposa, Socorro. Ela ficou encantada com a imagem. "Que casal bonito, Francisco. Vê como eles se olham. Mesmo olhando para a câmera, dá para ver que estão apaixonados. Pena estar perdida assim, sem ninguém para cuidar." Mas foi minha filha adolescente, Joana, quem fez a observação que mudaria tudo. "Pai, esse homem parece com o vovô naquelas fotos antigas que a vovó guardava. Vê o formato do rosto, o jeito do bigode?" A comparação me intrigou. Meu sogro havia morrido antes de eu conhecer Socorro, e eu só o conhecia através das fotografias que minha sogra guardava religiosamente. Na manhã seguinte, pedi para Socorro procurar as fotos antigas da família dela. Quando ela trouxe o álbum, senti um arrepio. Não era o mesmo homem, mas havia uma semelhança familiar inegável. Mais importante, havia uma foto do casamento dos pais de Socorro, que havia sido tirada no mesmo estúdio, com o mesmo fundo decorativo que aparecia na foto que eu havia encontrado. "Socorro", disse cuidadosamente. "Essa foto pode ter sido tirada pela mesma época que a do casamento dos seus pais. Talvez até no mesmo estúdio fotográfico." Voltei ao cemitério no dia seguinte com uma teoria. Procurei Dona Francisca e mostrei-lhe as fotos antigas da família de Socorro. Seus olhos se iluminaram imediatamente. "Agora me lembrei. Essa mulher da foto que você achou, ela é irmã da sua sogra, Maria Conceição, irmã da finada Dona Antônia. Elas se casaram quase na mesma época, nos anos 50. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Dona Francisca me contou que Maria Conceição havia sido casada com um homem chamado João Batista, exatamente os nomes que apareciam na dedicatória da foto. Eles tiveram um casamento muito feliz, mas não puderam ter filhos. Maria morreu jovem, aos 40 e poucos anos, vítima de uma doença no coração, e João nunca se recuperou completamente da perda. Ele viveu mais uns 20 anos depois da morte dela, contou Dona Francisca, mas era como se uma parte dele tivesse morrido junto. Nunca mais foi o mesmo homem alegre que conhecemos. Quando ele morreu, não tinha parentes próximos. Foi enterrado numa sepultura simples e depois de alguns anos foi exumado e os restos vieram para o ossário. E a foto? Provavelmente estava enterrada com ele. É comum as pessoas enterrarem fotos dos entes queridos junto com os mortos. Quando fazem a exumação, às vezes esses objetos ficam perdidos, separados dos restos mortais. Senti um peso no coração.
João havia levado para o túmulo a foto de seu grande amor, mas quando foi exumado, a fotografia havia sido separada dele. Durante anos, Maria e João ficaram separados no ossário. Ele em seu nicho identificado, ela perdida numa prateleira empoeirada. Procurei os registros do ossário e localizei exatamente onde estavam os restos mortais de João Batista. Era um nicho simples, numerado numa das paredes do fundo. Não havia flores, nem visitas, nem qualquer sinal de que alguém se lembrava dele. Era exatamente o tipo de solidão que me partia o coração. Naquela tarde, com a autorização da administração, fiz algo que nunca havia feito antes. Coloquei a fotografia emoldurada de Maria no nicho de João, ao lado da pequena urna que continha seus restos mortais. Não havia ninguém vivo para autorizar o gesto, mas algo dentro de mim sabia que era a coisa certa a fazer. Quando terminei, senti uma mudança sutil na atmosfera do ossário. O ar parecia menos pesado, menos melancólico. Era como se duas almas que haviam sido separadas pelo acaso finalmente tivessem se reencontrado. Socorro ficou emocionada quando contei o que havia feito. Você fez certo, Francisco. Imagina só. Eles se amaram tanto que ele quis levar a foto dela para a eternidade. Não é justo que tenham ficado separados por causa de um acidente. Mas a história não terminava aí. 2 semanas depois, uma senhora idosa apareceu no cemitério procurando informações sobre túmulos antigos. Era Irene, sobrinha distante de João Batista, que havia se mudado para Fortaleza recentemente e queria prestar uma homenagem ao tio que mal havia conhecido. Quando a levei ao ossário e mostrei o nicho onde estavam os restos de João, ela ficou surpresa ao ver a fotografia. Nossa, essa é minha tia Maria. Eu só a conheci criança, mas lembro dela. Eram um casal apaixonado. Minha mãe sempre contava. Onde vocês encontraram essa foto? Expliquei toda a história e Irene ficou visivelmente emocionada. Que lindo isso que você fez. Minha mãe sempre dizia que tio João nunca se conformou com a morte da tia Maria. Dizia que ele falava com ela todas as noites, como se ela ainda estivesse ali. Agora eles estão juntos de novo. Irene começou a visitar o nicho regularmente, trazendo flores e mantendo a fotografia sempre limpa. Disse-me que, desde que descobriu onde estavam os restos do tio, começou a sonhar com ele. E nos sonhos, ele estava sempre sorrindo ao lado de uma mulher bonita, que ela sabia ser Maria. Meses depois, quando Irene conseguiu reunir recursos suficientes, decidiu dar aos tios um sepultamento adequado. Comprou um jazigo perpétuo e organizou uma cerimônia simples, mas digna, para depositar os restos mortais de João e a fotografia de Maria em seu lugar final de descanso. Foi uma cerimônia pequena, com apenas alguns parentes distantes e alguns funcionários do cemitério que haviam se sensibilizado com a história. Padre Benedito, capelão do cemitério, conduziu a cerimônia com especial carinho. Hoje não estamos apenas sepultando restos mortais, disse ele durante sua homilia, mas reunindo duas almas que o amor manteve conectadas através do tempo e da morte. Esta fotografia não é apenas papel e tinta, é a prova tangível de que alguns amores são verdadeiramente eternos. Quando colocamos a urna com os restos de João no jazigo novo e posicionamos a fotografia de Maria ao lado, senti uma paz profunda tomar conta do ambiente. Era como se finalmente, depois de anos separados por um acidente burocrático, Maria e João estivessem juntos novamente. Desde então, o jazigo do casal recebe visitas regulares de Irene e outros parentes que foram redescobrindo a história de amor de Maria e João. A fotografia, agora protegida por um vidro especial, permanece ao lado dos restos mortais, um testemunho silencioso de um amor que nem a morte conseguiu separar. Esta experiência me ensinou algo fundamental sobre meu trabalho. Não somos apenas coveiros ou funcionários de cemitério. Somos guardiões de memórias, protetores de histórias de amor que transcendem a vida.
Cada objeto encontrado entre os mortos carrega uma parte de sua identidade, de seus afetos, de sua humanidade. Separar esses objetos de seus donos é como apagar pedaços de suas almas. Hoje, sempre que encontro objetos pessoais durante exumações ou limpezas, trato-os com o mesmo cuidado que dedicaria a relíquias sagradas. Porque aprendi que para os mortos, esses objetos não são apenas coisas. São pedaços de quem eles foram, do que amaram, do que os definia como seres humanos únicos e insubstituíveis. A fotografia de Maria e João continua lá, no jazigo perpétuo, recebendo flores frescas todas as semanas. E eu sempre que passo por lá durante minhas rondas, faço uma pausa silenciosa para lembrar-me de que alguns amores são tão poderosos que nem a morte, nem o tempo, nem os acidentes do destino conseguem separá-los completamente. Relato 6. Meu nome é Eduardo Pereira da Costa e há 20 anos trabalho como vigia noturno no Cemitério do Redentor, em Porto Alegre. Ao longo dessas 2 décadas, cuidando deste lugar durante as horas mais silenciosas da noite, aprendi que o cemitério revela seus segredos apenas para aqueles que sabem escutar com reverência. Esta é a história de um guarda-chuva antigo que me ensinou sobre proteção, cuidado e os laços invisíveis que conectam os vivos aos mortos. Era uma noite particularmente chuvosa de maio, daquelas chuvas finas e constantes que caracterizam o outono gaúcho. Eu fazia minha ronda das 2 da manhã, caminhando pelos caminhos de pedra que serpentavam entre os mausoléus da seção mais antiga do cemitério. A chuva criava uma sinfonia suave contra as lápides de mármore, e a névoa que subia do chão conferia ao ambiente uma atmosfera quase etérea. Foi durante essa ronda que notei algo inusual no Mausoléu dos Santos, uma construção imponente em estilo neoclássico que abrigava os restos de uma das famílias mais tradicionais da cidade. A pesada porta de bronze estava ligeiramente entreaberta, o que era estranho, pois eu mesmo havia verificado todos os lacres no início do plantão. Aproximei-me com cautela, dirigindo o feixe da lanterna para a abertura. O interior do mausoléu estava mergulhado numa escuridão densa, mas consegui distinguir que alguém havia deixado um guarda-chuva encostado na parede interna, próximo ao altar onde ficavam as placas memoriais da família. Era um guarda-chuva antigo, daqueles que não se veem mais nos dias de hoje. Tinha cabo de madeira entalhada com detalhes em prata, e o tecido, mesmo na penumbra, mostrava um padrão elegante em tons de azul escuro. Estava completamente seco, o que indicava que havia sido deixado ali há algum tempo, provavelmente antes da chuva começar. Meu primeiro impulso foi retirá-lo de lá. Afinal, era minha responsabilidade manter o cemitério organizado e livre de objetos abandonados. Mas algo me fez hesitar. Havia uma certa solenidade na forma como o guarda-chuva estava posicionado, não jogado ou esquecido casualmente, mas cuidadosamente encostado contra a parede, como se alguém o tivesse deixado ali intencionalmente. Decidi aguardar até o final do plantão para tomar uma decisão. Talvez alguém voltasse para buscá-lo, ou talvez fosse uma oferenda deixada por algum familiar. Fechei cuidadosamente a porta do mausoléu e continuei minha ronda, mas o guarda-chuva não saiu dos meus pensamentos durante o resto da noite. Na manhã seguinte, mencionei o ocorrido para seu Roberto, o zelador diurno mais experiente do cemitério. Ele conhecia a história de praticamente todas as famílias sepultadas ali e poderia me ajudar a entender a situação. Guarda-chuva no Mausoléu dos Santos, repetiu ele, coçando a cabeça pensativo. Que estranho. Faz anos que ninguém da família visita esse lugar. O último foi o Dr. Henrique, mas ele morreu há uns 5 anos. Contou-me que a família Santos havia sido muito proeminente na cidade décadas atrás, mas que os descendentes haviam se espalhado pelo país e praticamente perdido o contato com Porto Alegre. O mausoléu
era mantido através de um fundo perpétuo estabelecido pelo patriarca da família, mas não recebia visitas há muito tempo. "Você tem certeza de que o guarda-chuva estava seco?" perguntou seu Roberto. E quando confirmei, ele ficou ainda mais intrigado. Porque se choveu a noite toda e ele estava seco, significa que foi deixado lá antes da chuva começar. Mas ontem de tarde eu fiz a ronda completa e não vi nada fora do lugar. Decidimos voltar juntos ao mausoléu para examinar a situação mais detalhadamente. Quando abrimos a porta, o guarda-chuva estava exatamente como eu o havia deixado, encostado na parede, com uma naturalidade que quase fazia parecer que pertencia àquele ambiente. Seu Roberto o examinou com cuidado, sem tocá-lo. "Este é um guarda-chuva de qualidade, Eduardo. Vê esse cabo? É madeira de lei com aplicações de prata. Deve ter pelo menos 70 anos, talvez mais. E vê como está bem conservado? Alguém cuidou muito bem dele durante todos esses anos." Foi então que ele notou algo que eu havia perdido na escuridão da noite anterior. Na base interna do cabo havia uma pequena placa de prata com uma gravação quase imperceptível. Precisamos usar uma lupa para conseguir ler. "Para meu querido Henrique, que sempre me protegeu da chuva e das tempestades da vida. Com amor eterno, Helena, 1952. O doutor Henrique, o mesmo que seu Roberto havia mencionado como o último membro da família a visitar o mausoléu. Procuramos nos registros do cemitério e encontramos informações detalhadas sobre ele. Dr. Henrique Santos havia sido um médico respeitado na cidade, falecido 5 anos antes, aos 83 anos de idade. Era viúvo. Sua esposa, Helena, havia morrido 10 anos antes dele. A história começava a fazer sentido. O guarda-chuva havia sido um presente de Helena para Henrique em 1952, provavelmente por ocasião de alguma data especial. Henrique o havia conservado durante todos esses anos como uma lembrança preciosa da esposa amada. Mas como havia parado no mausoléu? Seu Roberto lembrou-se de que Dr. Henrique costumava visitar o túmulo da esposa religiosamente, sempre carregando um guarda-chuva, chuva ou sol. Era uma peculiaridade dele. Dizia que Helena sempre se preocupava com a possibilidade dele se molhar. Então, ele carregava o guarda-chuva que ela havia dado a ele como uma forma de mantê-la simbolicamente presente. Talvez ele tenha deixado o guarda-chuva aqui numa de suas últimas visitas, especulou seu Roberto, como um símbolo de que finalmente poderia deixar a preocupação de Helena para trás, já que logo se juntaria a ela. A teoria era plausível, mas não explicava como o guarda-chuva havia aparecido ali naquela noite específica. Os registros mostravam que o mausoléu havia sido lacrado após o sepultamento de Dr. Henrique e não havia sido aberto desde então. Durante os dias seguintes, a presença do guarda-chuva no mausoléu começou a afetar minha rotina de trabalho. Não era uma sensação ruim, mas havia uma melancolia no ar toda vez que eu passava por ali durante as rondas noturnas. Era como se uma tristeza antiga tivesse se manifestado fisicamente através daquele objeto esquecido. Comecei a pesquisar mais sobre a história de Helena e Henrique Santos. Descobri que eles haviam sido um casal muito unido, casados por mais de 50 anos. Helena havia morrido após uma longa batalha contra o câncer. E Dr. Henrique nunca se conformou completamente com a perda. Vizinhos contavam que ele mantinha a casa exatamente como era quando ela estava viva, e que falava com ela todas as noites antes de dormir. Foi Dona Margarida, uma florista aposentada que havia fornecido flores para as famílias do cemitério por décadas, quem me deu a pista final para entender o mistério. "Ah, Dr. Henrique", suspirou ela quando mencionei seu nome. "Que homem dedicado. Toda semana ele vinha aqui comprar flores para Helena, sempre as mesmas, rosas brancas e lírios amarelos, que eram as preferidas dela. E sempre com aquele guarda-chuva debaixo do braço, não importava se estava sol ou chuva." Contou-me que nas últimas semanas antes de morrer, Dr. Henrique havia ficado mais frágil, mas continuava fazendo suas visitas semanais ao cemitério.
Na penúltima visita que ela se lembrava, ele havia comprado flores como sempre, mas parecia diferente, mais sereno. Ele me disse uma coisa estranha naquele dia, lembrou Dona Margarida. Disse que finalmente ia poder devolver o guarda-chuva para Helena, que ela não precisava mais se preocupar em protegê-lo da chuva. Pensei que fosse coisa da idade, sabe? Mas agora que você me conta essa história... Naquela noite, voltei ao mausoléu com uma compreensão diferente da situação. O guarda-chuva não estava ali por acaso ou esquecimento. De alguma forma, Dr. Henrique havia conseguido cumprir sua promessa de devolvê-lo a Helena, mesmo depois de morto. Abri a porta do mausoléu e me ajoelhei diante do guarda-chuva. Na luz suave da minha lanterna, ele parecia quase irreal, como se fosse feito de lembranças materializadas. Toquei levemente o cabo de madeira e senti uma tristeza profunda, mas também uma estranha sensação de completude, como se duas partes de um todo tivessem finalmente se reunido. Dr. Henrique, murmurei no silêncio do mausoléu, o senhor conseguiu. Helena deve estar feliz em ter seu presente de volta. Nos dias que se seguiram, algo mudou na atmosfera do cemitério, especialmente nas proximidades do Mausoléu dos Santos. A melancolia que eu sentia havia se transformado numa serenidade quase palpável. Era como se duas almas inquietas tivessem finalmente encontrado paz. Decidi que o guarda-chuva deveria permanecer onde estava. Não era minha responsabilidade interferir numa reunião que havia levado anos para acontecer. Mas tomei uma decisão. Começaria a cuidar dele como se fosse um objeto sagrado, protegendo-o da umidade e limpando-o regularmente para que se mantivesse no estado impecável que Helena certamente aprovaria. 3 semanas depois, recebemos a visita de uma jovem chamada Beatriz Santos, neta de Dr. Henrique, que vivia em São Paulo e havia vindo a Porto Alegre para resolver questões do espólio do avô. Quando soube da história do guarda-chuva, ela ficou visivelmente emocionada. O vovô sempre contava a história desse guarda-chuva, disse ela, enxugando as lágrimas. Vovó Helena o deu a ele no primeiro ano de casados, quando ele ainda era estudante de medicina e não tinha dinheiro nem para comprar um guarda-chuva decente. Ela economizou durante meses para poder dar esse presente a ele. Beatriz contou que Helena sempre brincava, dizendo que aquele guarda-chuva era sua forma de proteger o marido, mesmo quando não estava por perto. Ela dizia que toda vez que chovesse e ele abrisse o guarda-chuva, era como se ela estivesse ali, cuidando dele. Depois que ela morreu, vovô carregava esse guarda-chuva para todo lugar. Dizia que era sua forma de manter vovó sempre perto dele. Nos últimos anos, quando ele começou a ficar mais confuso por causa da idade, às vezes ele falava que ia devolver o guarda-chuva para ela, que não precisava mais dele porque logo estariam juntos de novo. A explicação de Beatriz confirmou todas as minhas suspeitas. Dr. Henrique havia realmente conseguido, de alguma forma misteriosa, cumprir sua promessa de devolver o guarda-chuva a Helena. Seja através de sua última visita ao cemitério antes de morrer, seja através de algum fenômeno que transcende nossa compreensão, o fato é que ele havia conseguido. Beatriz quis ver o guarda-chuva e acompanhei-a até o mausoléu numa tarde ensolarada de junho. Quando ela o viu, encostado na parede com toda a sua elegância discreta, sorriu através das lágrimas. É exatamente como eu me lembrava. Vovô cuidava dele como se fosse um tesouro. E olha só como está bem conservado, mesmo depois de todos esses anos. Perguntei se ela gostaria de levá-lo, já que era tecnicamente uma herança de família. Ela ficou pensativa por um longo momento, olhando alternadamente para o guarda-chuva e para as placas memoriais onde estavam os nomes de Helena e Henrique. Sabe de uma coisa? Disse finalmente. Acho que ele deve ficar aqui. Vovô passou anos prometendo devolver este guarda-chuva para vovó Helena, e de alguma forma ele conseguiu. Quem sou eu para interferir numa promessa de amor que levou décadas para ser cumprida? Decidiu, no entanto, fazer uma pequena alteração. Encomendou uma placa de bronze com a seguinte inscrição:
Guarda-chuva de Helena e Henrique Santos, símbolo do amor que protege além da vida, que permaneça aqui como testemunho de uma promessa cumprida. A placa foi instalada discretamente próxima ao local onde o guarda-chuva permanecia. E desde então, o mausoléu se tornou um lugar de visita não apenas para a família Santos, mas também para outras pessoas que haviam ouvido a história e vinham prestar suas homenagens a um amor que transcendeu a morte. Alguns meses depois, durante uma noite de chuva intensa, algo extraordinário aconteceu. Eu estava fazendo minha ronda quando notei que a porta do mausoléu estava ligeiramente aberta, como naquela primeira noite quando encontrei o guarda-chuva. Aproximei-me com curiosidade e dirigi a luz da lanterna para dentro. O guarda-chuva não estava mais encostado na parede, estava aberto, posicionado de forma a proteger as placas memoriais da chuva que entrava pela porta entreaberta. Era fisicamente impossível. Não havia vento suficiente para abri-lo, e mesmo que houvesse, ele jamais ficaria em pé sozinho, perfeitamente posicionado para proteger exatamente os nomes de Helena e Henrique gravados no mármore. Fiquei observando aquela cena por vários minutos, sentindo uma mistura de espanto e profunda emoção. Era como se Helena e Henrique estivessem ali, compartilhando o guarda-chuva numa dança eterna de proteção mútua. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do mausoléu, protegidos pela sombra silenciosa do guarda-chuva, os nomes dos dois permaneciam completamente secos. Não toquei em nada. Apenas fechei cuidadosamente a porta e continuei minha ronda, sabendo que havia presenciado algo que poucos têm o privilégio de ver, o amor manifestado em sua forma mais pura e persistente. Na manhã seguinte, quando o seu Roberto chegou para o plantão diurno, o guarda-chuva estava novamente em sua posição habitual, encostado na parede como se nada tivesse acontecido. Mas as placas de mármore brilhavam com uma limpeza que não era apenas resultado da chuva da noite anterior. Desde então, em noites de chuva forte, às vezes noto que a porta do mausoléu está ligeiramente entreaberta, e sempre que isso acontece, sei que Helena e Henrique estão compartilhando novamente seu guarda-chuva, protegendo um ao outro como faziam em vida. Esta experiência me ensinou que alguns objetos são mais que simples coisas materiais. Eles se tornam símbolos vivos do amor e da dedicação. O guarda-chuva de Helena não era apenas um acessório para os dias de chuva. Era a materialização de seu cuidado, de sua preocupação, de seu desejo de proteger a pessoa amada. E Dr. Henrique, ao carregá-lo durante décadas após a morte da esposa, transformou-o numa ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Hoje, sempre que chove durante meu plantão noturno, faço questão de passar pelo Mausoléu dos Santos. Não para verificar se está tudo em ordem, sei que está, mas para prestar minhas homenagens silenciosas a um amor que nem a morte conseguiu interromper. E às vezes, quando a chuva cai mais forte e o vento sussurra entre os ciprestes do cemitério, posso jurar que ouço o som suave de duas pessoas conversando baixinho, protegidas pela sombra acolhedora de um guarda-chuva que se tornou símbolo da eternidade do amor verdadeiro. Relato 7. Chamo-me Benedito Alves da Silva e há 14 anos trabalho como auxiliar de exumação no cemitério Nossa Senhora da Paz, em Recife. É um trabalho que exige não apenas força física, mas também uma sensibilidade especial para lidar com os restos mortais daqueles que partiram. Durante todos esses anos, aprendi que cada objeto encontrado junto aos mortos carrega uma história, uma energia, uma conexão com a vida que já foi. Esta é a história de um anel de ouro que me ensinou sobre compromissos que transcendem a morte e promessas que ecoam além do silêncio dos túmulos. Era uma manhã quente de dezembro, quando começamos a exumação da sepultura de Dona Albertina Marques da Silva, uma senhora que havia falecido 3 anos antes, aos 91 anos de idade.
O processo de exumação é sempre delicado e respeitoso. Cada etapa é realizada com a reverência devida àqueles que ali descansaram, e todos os objetos pessoais encontrados são cuidadosamente catalogados e preservados para a família. Dona Albertina havia sido enterrada numa sepultura simples, mas bem cuidada. Durante os 3 anos em que esteve ali, a família manteve o local sempre limpo e florido, demonstrando o carinho que sentiam por ela. Agora, com a necessidade de liberar o espaço, os restos mortais seriam transferidos para um ossário particular que a família havia adquirido. O trabalho de exumação estava sendo conduzido normalmente quando, ao remover cuidadosamente os restos mortais, notei algo brilhando entre os ossos da mão direita. Era um anel de ouro, simples mas elegante, com uma pequena pedra que parecia ser um diamante. Estava firmemente encaixado no que havia sido o dedo anelar de Dona Albertina, resistindo ao tempo e à deterioração natural. Chamei o responsável pela exumação, seu Geraldo, um homem experiente que coordenava esses procedimentos há mais de 20 anos. Ele examinou o anel com cuidado, usando luvas apropriadas para manuseá-lo. É uma aliança de casamento, observou ele. Vê essa marca aqui dentro? Deve ter uma gravação, provavelmente o nome do marido dela e a data do casamento. Tentamos ler a gravação, mas estava muito pequena e desgastada pelo tempo. Decidimos que o anel deveria ser entregue à família junto com os restos mortais, como era o procedimento padrão nesses casos. Foi quando tentamos removê-lo que percebemos o primeiro sinal de que algo não estava normal. O anel simplesmente não saía. Não era questão de estar apertado ou preso por algum resíduo. Ele parecia estar soldado ao osso de uma forma que desafiava qualquer explicação lógica. Aplicamos a força necessária, usamos lubrificantes apropriados, mas o anel permanecia inamovível. Em 30 anos fazendo isso, murmurou seu Geraldo. Nunca vi uma coisa dessas. É como se o anel tivesse se fundido com o osso. Decidimos deixar como estava e entregar os restos mortais para a família com o anel ainda no lugar. Afinal, não havia razão para forçar uma remoção que poderia danificar tanto o anel quanto os restos mortais. No dia seguinte, Dona Socorro, filha de Albertina, veio ao cemitério para acompanhar a transferência dos restos mortais para o ossário familiar. Era uma mulher de uns 60 anos, ainda enlutada, mas resignada com a necessidade do procedimento. Quando explicamos sobre o anel, ela ficou visivelmente emocionada. Essa aliança nunca saiu do dedo de mamãe, disse ela, enxugando as lágrimas. Nem quando ela ficou muito magra por causa da idade, nem quando os dedos incharam por causa dos remédios. Papai sempre brincava, dizendo que tinha escolhido uma aliança mágica, que grudava no dedo da pessoa para sempre. Contou-nos que seus pais haviam sido casados por 68 anos. Um exemplo raro de amor duradouro e companheirismo verdadeiro. O pai de Albertina havia morrido 5 anos antes dela, e desde então, a mãe havia desenvolvido o hábito de conversar com a aliança, como se através dela pudesse falar com o marido falecido. Ela dizia que enquanto tivesse a aliança no dedo, papai ainda estava com ela, explicou Dona Socorro. Quando ela começou a ficar mais confusa por causa da idade, às vezes esquecia que papai tinha morrido. Mas bastava olhar para a aliança que ela se acalmava e dizia: "Está tudo bem, ele ainda está aqui comigo." A história era tocante, mas não explicava por que o anel estava tão firmemente preso ao osso. Dona Socorro mencionou algo que nos intrigou ainda mais. Sabe de uma coisa estranha? Mamãe fez um pedido muito específico antes de morrer. Disse que queria ser enterrada com a aliança, mas que se um dia fosse necessário fazer a exumação, a aliança deveria ir junto com ela para o lugar final. Disse que não podia se separar dela nem na morte, porque era a ligação dela com papai. Assegurei a Dona Socorro que o anel permaneceria com os restos mortais de sua mãe, como ela havia desejado.
Mas quando fomos proceder com a transferência, aconteceu algo completamente inesperado. No exato momento em que coloquei a urna com os restos mortais no ossário familiar, onde também estavam os restos do marido de Albertina, o anel se desprendeu sozinho do osso, caindo no fundo da urna com um pequeno toque metálico que ecoou no silêncio da capela. Dona Socorro ofegou de surpresa, e eu confesso que senti um arrepio subir pela espinha. Seu Geraldo, que havia presenciado centenas de exumações, ficou pálido. Em toda a minha vida, murmurou ele, nunca vi uma coisa assim. É como se a aliança soubesse que chegou onde devia estar. Peguei o anel com cuidado e o examinei novamente. Agora que estava separado dos restos mortais, consegui ler a gravação interna. Albertina e José, unidos para sempre, 1943. A data coincidida perfeitamente com as informações que tínhamos sobre o casamento do casal. Mas havia algo mais. O anel parecia ter adquirido um brilho novo, como se tivesse sido recém-polido. O ouro estava reluzente e o pequeno diamante cintilava com uma luz que não deveria ser possível após anos enterrado na umidade do solo. Dona Socorro pegou o anel em suas mãos e sorriu através das lágrimas. Agora mamãe pode ficar com papai para sempre, disse ela. Era isso que ela queria, não era? Ficar junta com ele e ainda ter a aliança como símbolo do amor que eles tiveram. Colocou o anel cuidadosamente de volta na urna, junto com os restos mortais de sua mãe, ao lado da urna que continha os restos de seu pai. O anel ficou posicionado exatamente entre as duas urnas, como uma ponte dourada conectando duas almas que haviam compartilhado quase 7 décadas de amor. Nos dias que se seguiram, não consegui parar de pensar no que havia presenciado. Procurei explicações racionais. Talvez a mudança de temperatura, talvez alguma reação química causada pela transferência do ambiente. Mas no fundo, sabia que havia testemunhado algo que transcendia qualquer explicação científica. Foi Padre Marcelo, capelão do cemitério, quem me ajudou a compreender o significado espiritual do que havia acontecido. Benedito, disse ele quando lhe contei a história, você precisa entender que alguns compromissos são tão profundos que se tornam parte da essência espiritual de uma pessoa. Essa aliança não era apenas um objeto para Dona Albertina. Era a materialização física de sua união com o marido, uma conexão que ela manteve viva mesmo após a morte dele. Explicou-me que objetos ligados a votos sagrados, como alianças de casamento, desenvolvem uma energia espiritual única ao longo dos anos. Cada dia que ela usou essa aliança, cada vez que olhou para ela e se lembrou do marido, cada momento em que tocou nela para se sentir conectada com ele, tudo isso foi criando uma ligação que transcende o físico. Quando ela morreu, a aliança permaneceu fisicamente presa a ela, porque espiritualmente eles ainda não estavam reunidos. Mas no momento em que os restos mortais dela foram colocados ao lado dos dele, a promessa foi cumprida. A aliança podia se desprender porque sua função havia sido completada. Ela havia trazido Albertina de volta para José. As palavras do padre fizeram todo sentido. Durante os 3 anos em que Albertina esteve separada do marido, a aliança havia funcionado como uma âncora espiritual, mantendo viva a conexão entre eles. Somente quando foram fisicamente reunidos no ossário é que a aliança pôde cumprir sua função final e se libertar. Semanas depois, Dona Socorro voltou ao cemitério para me agradecer pelo cuidado com que havíamos tratado os restos mortais de seus pais. Contou-me que desde o dia da transferência sentia uma paz que não experimentava há anos. É como se eles finalmente tivessem encontrado o lugar onde deveriam estar, disse ela. E sabe de uma coisa? Sonhei com eles na noite passada. Estavam de mãos dadas, andando num jardim lindo, e mamãe estava usando a aliança. Ela sorriu para mim e disse, obrigada por nos deixar ficar juntos. Desde então, sempre que realizo uma exumação e encontro alianças ou outros objetos pessoais junto aos mortos,
trato-os com reverência especial. Aprendi que esses objetos não são apenas lembranças ou adornos. São vínculos tangíveis com os compromissos e promessas que definiram as vidas daqueles que partiram. O ossário onde repousam Albertina e José tornou-se um local de visita frequente para outros membros da família que vêm ali buscar inspiração para seus próprios relacionamentos. A história da aliança, que não queria se separar de sua dona até que ela fosse reunida com seu amor, se espalhou pelo cemitério, tornando-se um símbolo de esperança para todos aqueles que acreditam no poder duradouro do amor verdadeiro. Eu que presenciei esse milagre pequeno mas profundo, aprendi que meu trabalho vai muito além de simplesmente lidar com restos mortais. Sou guardião de histórias de amor, protetor de promessas eternas, testemunha silenciosa da prova de que alguns compromissos são tão poderosos que nem a própria morte consegue rompê-los. A aliança de Albertina e José permanece no ossário, posicionada entre as duas urnas como uma ponte dourada que conecta duas almas eternamente unidas. E sempre que passo por lá durante minhas rondas, faço uma pausa silenciosa para lembrar-me de que o amor verdadeiro é a única força capaz de transformar objetos simples em símbolos sagrados da eternidade. Relato 8. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira e há 11 anos trabalho como pedreiro no Cemitério da Soledade, em Salvador. Minha função é manter os túmulos, fazer reparos em lápides e ocasionalmente construir novos jazigos. Durante todos esses anos trabalhando entre as sepulturas e mausoléus, desenvolvi um profundo respeito pelos mortos e pelos objetos que os acompanham em sua jornada final. Esta última história que compartilho com vocês é sobre uma flauta de madeira que me ensinou sobre a música que persiste além do silêncio da morte e sobre os talentos que ecoam para sempre na eternidade. Era uma tarde abafada de fevereiro quando recebi a tarefa de fazer reparos no túmulo de maestro Oswaldo Nascimento, um músico respeitado que havia falecido 6 meses antes. O jazigo havia sofrido alguns danos durante as chuvas intensas do verão, e a família havia solicitado que fosse restaurado antes do aniversário de morte do maestro. Oswaldo Nascimento havia sido uma figura conhecida na cena musical baiana. Durante mais de 40 anos, dirigiu a banda municipal e ensinou música para centenas de jovens em escolas e conservatórios da cidade. Era especialista em instrumentos de sopro, mas a flauta era sua verdadeira paixão. Diziam que ele conseguia fazer aquele pedaço de madeira cantar como se tivesse alma própria. O túmulo estava localizado numa das áreas mais antigas do cemitério, sob a sombra de um flamboyant centenário que cobria toda a sepultura com suas flores vermelhas. Era um jazigo simples, mas bem cuidado, com uma lápide de mármore branco onde estava gravado apenas Maestro Oswaldo Nascimento, 1938-2023. A música é a linguagem da alma. Comecei o trabalho removendo algumas pedras soltas que haviam caído sobre o túmulo. Foi quando encontrei a flauta. Estava posicionada cuidadosamente na base da lápide, protegida por uma pequena depressão natural na pedra que a havia mantido seca durante as chuvas. Era uma flauta transversal, de madeira escura, com detalhes em metal prateado que haviam resistido bem ao tempo. Mesmo para meus olhos leigos, era possível perceber que se tratava de um instrumento de qualidade superior, feito por um artesão experiente. Tinha o aspecto de ter sido muito bem cuidada ao longo dos anos, com a madeira polida pelo uso constante e algumas marcas pequenas que contavam a história de décadas de música. Peguei a flauta com cuidado, sentindo o peso e a textura da madeira. Havia algo gravado próximo ao bocal. Para meu querido mestre, que me ensinou que a música vive para sempre, com gratidão eterna, Marina, 2023. A data indicava que havia sido deixada ali recentemente, provavelmente durante o funeral do maestro.
Meu primeiro impulso foi deixar a flauta onde estava. Claramente havia sido colocada ali como uma homenagem, e não me cabia interferir numa oferenda tão pessoal. Mas as chuvas dos próximos meses poderiam danificar o instrumento, e seria uma pena ver uma peça tão bela se deteriorar ao tempo. Decidi procurar a família do maestro para saber o que fazer com a flauta. Pelos registros do cemitério, consegui o contato de Dona Conceição, viúva de Osvaldo, e liguei para explicar a situação. "Ah, você encontrou a flauta da Marina", exclamou ela com emoção quando expliquei o que havia achado. Marina foi uma das últimas alunas de Osvaldo, uma menina muito talentosa que ele ensinou nos últimos anos. Ela fez questão de tocar no funeral dele e depois deixou a própria flauta no túmulo como homenagem. Dona Conceição me contou que Marina era uma jovem de 20 e poucos anos que havia chegado ao conservatório onde Osvaldo ensinava como uma completa iniciante. Osvaldo viu nela um talento especial, explicou. Disse que ela tinha o dom natural para a música, especialmente para a flauta. Nos últimos 3 anos, ela se tornou praticamente uma filha para ele. Marina queria muito deixar a flauta no túmulo, continuou Dona Conceição. Disse que aquele instrumento havia sido presente de Osvaldo para ela quando terminou o curso básico e que agora queria devolvê-lo como forma de agradecimento por tudo que ele havia ensinado. Perguntei se deveria deixar a flauta onde estava ou se a família preferia que eu a trouxesse para algum lugar mais protegido. "Sabe de uma coisa?", disse Dona Conceição após uma pausa pensativa. "Deixe ela lá por enquanto. Marina fez essa homenagem de coração e Osvaldo ficaria feliz em saber que um dos seus instrumentos está lá, fazendo companhia para ele." Voltei ao túmulo do maestro com a decisão de deixar a flauta em seu lugar, mas tomando alguns cuidados para protegê-la melhor das intempéries. Construí uma pequena proteção de pedra ao redor da base da lápide, criando um nicho onde a flauta poderia ficar abrigada da chuva direta, mas ainda visível para quem quisesse prestar homenagens. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Sempre que eu trabalhava nas proximidades do túmulo do maestro, tinha a impressão de ouvir música suave no ar. Não era nada alto ou definido, apenas uma melodia quase imperceptível, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Inicialmente pensei que fosse imaginação minha, talvez sugestão causada pela presença da flauta e pelas histórias que havia ouvido sobre o maestro. Mas outros funcionários do cemitério começaram a fazer comentários similares. "Antônio", disse-me seu Joaquim o jardineiro numa manhã de quinta-feira, "você não está ouvindo essa música que fica tocando perto do túmulo do maestro? É como se alguém estivesse tocando flauta bem baixinho." Dona Rosa, que cuidava da limpeza dos túmulos, também havia notado. "É estranho", comentou ela. "Às vezes, quando estou varrendo por ali, ouço uma melodia linda, como se fosse música de igreja, mas tocada na flauta. Quando paro para prestar atenção, o som some." A música se tornou um fenômeno regular no cemitério. Não acontecia todos os dias, mas com frequência suficiente para que vários funcionários e até visitantes comentassem sobre ela. Era sempre suave, sempre melódica, e tinha uma qualidade quase etérea, que trazia paz a quem ouvia. Uma tarde, enquanto fazia pequenos reparos próximos ao túmulo do maestro, uma jovem se aproximou, carregando um buquê de flores amarelas. Era magra, de cabelos cacheados e olhos expressivos, e quando viu a flauta protegida no nicho que eu havia construído, começou a chorar silenciosamente. "Você deve ser Marina", disse eu, levantando-me respeitosamente. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. "A senhora Conceição me disse que o senhor encontrou minha flauta e cuidou dela. Obrigada por ter feito isso." Conversamos por alguns minutos sobre o maestro e Marina me contou histórias tocantes sobre suas aulas de música. "Ele sempre dizia que a música não morre com o músico", contou ela.
Dizia que cada nota tocada com amor fica ecoando no universo para sempre, esperando para tocar o coração de alguém. Foi então que ela fez um comentário que me deixou arrepiado. "O senhor tem ouvido música por aqui?" perguntou ela, olhando ao redor com uma expressão esperançosa. Confessei que sim, que vários funcionários haviam relatado ouvir melodias suaves próximas ao túmulo. Marina sorriu através das lágrimas. "Ele está tocando", disse ela com certeza absoluta. Maestro Osvaldo sempre tocava quando estava feliz ou quando queria consolar alguém. Ele deve estar feliz porque a flauta está aqui, fazendo companhia para ele. Perguntei se ela não gostaria de levar a flauta de volta, já que havia sido um presente do maestro para ela. "Não", respondeu ela sem hesitar. "Este é o lugar dela agora. Maestro Osvaldo me ensinou que instrumentos musicais têm vida própria, que absorvem a alma de quem os toca. Esta flauta tem um pouco da alma dele e deve ficar aqui junto com ele." Marina colocou as flores amarelas próximas à flauta e ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse conversando mentalmente com o maestro. Quando se preparava para ir embora, aconteceu algo que jamais esquecerei. Uma brisa suave começou a soprar através do cemitério, fazendo as folhas do flamboyant dançarem sobre o túmulo. E naquele momento, clara e inconfundível, uma melodia começou a tocar. Não era imaginação nem sugestão. Era música real, tocada por uma flauta real, vinda da direção exata onde o instrumento estava posicionado. A melodia era linda, melancólica, mas cheia de esperança, como um lamento que se transforma em celebração. Marina ficou paralisada, com os olhos arregalados de emoção e admiração. "É a canção do adeus", sussurrou ela. Era a música favorita dele, que tocava sempre no final dos recitais. Ele está se despedindo, ou talvez dando as boas-vindas. A música durou cerca de 2 minutos, envolvendo toda aquela seção do cemitério numa atmosfera de serenidade absoluta. Outros visitantes pararam para escutar. Alguns se aproximaram, todos em respeitoso silêncio. Quando a melodia terminou, a brisa cessou e um silêncio profundo e pacífico desceu sobre o lugar. Marina se despediu com um sorriso radiante, dizendo que finalmente tinha certeza de que havia feito a coisa certa ao deixar a flauta com o maestro. Desde aquele dia, a música se tornou mais frequente, sempre melodiosa e sempre trazendo uma sensação de paz a quem tinha o privilégio de ouvi-la. Nos meses que se seguiram, o túmulo do maestro Osvaldo se tornou um local de peregrinação para músicos e amantes da música de toda a cidade. Professores traziam seus alunos para ouvir as lições do maestro, como diziam. Outros músicos deixavam pequenas oferendas, partituras, palhetas, pequenos instrumentos, como forma de homenagem. A flauta de Marina permaneceu em seu nicho protegido, resistindo ao tempo e às intempéries, como se fosse feita de material eterno. Sua madeira mantinha o brilho natural, os detalhes em metal continuavam reluzentes, e o instrumento como um todo parecia estar em perfeito estado de conservação, como se uma força invisível o protegesse dos elementos. Durante meu trabalho diário no cemitério, comecei a observar um padrão nas manifestações musicais. A música geralmente acontecia quando alguém estava passando por um momento difícil. Um enlutado chorando sobre um túmulo, uma pessoa idosa visitando sozinha a sepultura de um cônjuge, uma criança trazida pelos pais para conhecer o vovô. Era como se o maestro Osvaldo continuasse exercendo seu dom de consolar através da música, mesmo depois da morte. Padre Sebastião, capelão do cemitério, ficou fascinado com os relatos. Certa manhã, ele me procurou para conversar sobre o fenômeno. "Antônio", disse ele, "você acredita que os mortos podem continuar exercendo seus dons depois que partem?"
Contei-lhe sobre todas as vezes que havia ouvido a música, sobre os relatos de outros funcionários e visitantes, sobre a reação emocionada de Marina naquele dia especial. Sabe, refletiu o padre, há uma passagem bíblica que diz que os talentos dados por Deus não morrem com o corpo. Se o maestro Osvaldo passou a vida inteira usando sua música para consolar, educar e inspirar pessoas, talvez essa seja a sua forma de continuar servindo, mesmo na eternidade. Padre Sebastião começou a incluir o túmulo do maestro em suas orações especiais, não pedindo que a música cessasse, mas agradecendo pela graça de ter um anjo músico cuidando espiritualmente do cemitério. Um ano após a morte do maestro, Marina organizou um pequeno concerto em sua homenagem, bem próximo ao túmulo. Reuniu alguns dos ex-alunos de Osvaldo e alguns músicos profissionais que haviam sido influenciados por seu trabalho. Foi uma cerimônia linda e emocionante, com cada participante tocando uma peça que havia especial significado na vida do maestro. Durante todo o concerto, a flauta no nicho permaneceu silenciosa. Mas no final, quando Marina tocou novamente a canção do adeus como encerramento, algo mágico aconteceu. Uma segunda flauta começou a tocar junto com ela, criando uma harmonia perfeita que ecoou por todo o cemitério. Os presentes ficaram em êxtase. Marina, com lágrimas nos olhos, continuou tocando enquanto aquela segunda flauta invisível a acompanhava numa dueto que parecia ter sido ensaiado por anos. Era como se o próprio maestro Osvaldo tivesse se juntado a ela numa última lição, numa última apresentação conjunta. Quando a música terminou, um silêncio reverente dominou o ambiente. Ninguém falou por vários minutos, todos absorvendo a profundidade espiritual do que haviam presenciado. Ele estava aqui, sussurrou Marina para mim enquanto guardava sua flauta. Senti a presença dele durante toda a música. Era como se ele estivesse ao meu lado, corrigindo minha postura, sussurrando sugestões, me encorajando como fazia durante as aulas. Desde aquele concerto especial, a música no cemitério se tornou mais variada. Além das melodias suaves que ouvíamos regularmente, ocasionalmente ecoavam peças mais complexas, como se o maestro estivesse expandindo seu repertório eterno. 2 anos depois, Marina me procurou com uma proposta tocante. Senhor Antônio, gostaria de pedir uma coisa. Estou me formando no Conservatório Superior e vou me mudar para São Paulo para fazer mestrado. Antes de ir, queria deixar mais uma coisa para o maestro. Trouxe consigo uma partitura manuscrita cuidadosamente preservada em uma pasta de couro. Esta é uma composição que fiz inspirada nas aulas dele. Chama-se Eternidade em Dó Maior. Gostaria de deixá-la aqui, junto com a flauta. Criamos um pequeno receptáculo protegido ao lado do nicho da flauta, onde a partitura ficou guardada, protegida da umidade e do vento, mas visível para qualquer visitante que desejasse vê-la. Marina tocou sua composição uma última vez diante do túmulo, como uma espécie de oferenda musical. Era uma peça linda, cheia de esperança e gratidão, que parecia sintetizar tudo que ela havia aprendido com o maestro. Quando terminou, despediu-se da flauta, da partitura e do túmulo, como se estivesse se despedindo de um mentor querido. Cuide bem deles, pediu-me. E se algum dia ouvir minha música sendo tocada aqui, saiba que é sinal de que consegui honrar os ensinamentos que recebi. Mas se nos meses que se seguiram à partida de Marina, ocasionalmente ouvi melodias que reconhecia como sendo da composição dela. Era sempre tocada com perfeição técnica e profunda emoção, como se o maestro tivesse incorporado aquela peça ao seu repertório eterno. Hoje, 5 anos após encontrar aquela flauta pela primeira vez, o túmulo do maestro Osvaldo se tornou um dos locais mais visitados e respeitados do cemitério. Professores de música trazem seus alunos para ouvir as lições do mestre, como eles dizem. Músicos em crise criativa vêm buscar inspiração.
Pessoas enlutadas encontram consolo nas melodias suaves que emanam daquele lugar sagrado. A flauta permanece em seu nicho, tão preservada quanto no primeiro dia. A partitura de Marina continua legível e protegida. E a música continua tocando, lembrando a todos nós que alguns talentos são tão puros e poderosos que transcendem até mesmo a morte. Aprendi que mexer no objetos dos mortos, removê-los de seus lugares sagrados ou tratá-los como simples curiosidades é interromper conexões espirituais que podem ter décadas ou até séculos de profundidade. Os mortos levam consigo não apenas seus corpos, mas também pedaços tangíveis de suas vidas, de seus amores, de sua identidade. Esses objetos são pontes entre o mundo dos vivos e dos mortos e devem ser tratados com a reverência que merecem. Mais importante ainda, aprendi que o amor verdadeiro, a dedicação genuína, a honra conquistada com sacrifício, a fé sincera e os talentos usados para servir aos outros criam energias que persistem além da morte física. Os objetos se tornam repositórios dessas energias, mantendo vivas as melhores qualidades daqueles que partiram. Por isso, sempre que vocês visitarem um cemitério, lembrem-se, cada lápide conta uma história, cada oferenda tem um significado, cada objeto abandonado pode ser a chave para compreender uma vida inteira de amor, devoção ou sacrifício. Tratem esses lugares com o respeito que merecem, pois são museus vivos da condição humana, bibliotecas silenciosas onde estão guardadas as mais belas e tocantes histórias de amor, fé, honra e esperança. Se você gostou destes relatos e eles tocaram seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Às vezes, as histórias mais extraordinárias vêm daqueles que, como eu, aprenderam que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. Até a próxima e lembrem-se sempre, nunca mexam nos objetos dos mortos, pois eles guardam mistérios que nossa compreensão jamais conseguirá desvendar completamente.